Olá, meus irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia. Hoje, sábado, 28 de março de 2026. Estamos aqui para gravar o dia de número 299, onde no Antigo Testamento estaremos começando o livro de Miqueias, capítulos 1, 2 e 3, e depois continuaremos o Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 19 ao 51. Leitura feita de modo alternado. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue seu exemplar sagrado e logo começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer por este momento de estar diante da tua poderosa palavra, Senhor. Mais um dia que o Senhor tem permitido que nós possamos ler e aprender das Sagradas Escrituras, meu Pai. Tem misericórdia de nós, dá um dia de leitura abençoado, que possamos colocar em prática, meu Senhor, e a cada dia aprender mais a temer o teu nome e a tua santa palavra. Muito obrigado pelos livramentos que já nos deste hoje, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa. Pai, abençoa esta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amigos, começar o livro de Miqueias. Miqueias, profeta menor, segundo a divisão teológica da Bíblia. Tem como subtítulo o capítulo 1, ameaças contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Por isso, lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada. Porque a moradora de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete Gate, as casas de Axibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Amém, glória a Deus. Vamos agora para Miqueias, capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam,
porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta geração, no qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós, que sois chamados a casa de Jacó, tendes restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como um rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora aqui para o último capítulo, Miqueias capítulo 3, tem como subtítulo Ameaças contra os chefes e os falsos profetas. Versículo 1 fala: mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam, paz. Mas contra aquele que minada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam com interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída.
Miqueias, capítulos 1, 2 e 3, certo? Vamos agora partir para o Novo Testamento. Estamos lendo o Evangelho segundo João. Ontem nós paramos no versículo 18, tudo bem? E a leitura se dará do 19 até o versículo 51. Versículo 19 diz: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? Pois, és tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizendo isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa e tremenda palavra.
Muito obrigado, meu Pai, pelos textos lidos aqui, tanto no Antigo Testamento, através do profeta Miqueias, como aqui, através do apóstolo João. Que possamos, meu Senhor, meditar mais e mais nas Sagradas Escrituras e cumprir a Tua palavra, dando, Senhor, exemplos práticos na nossa vida e perante essa sociedade tão pecaminosa e que busca muitas vezes mais os deleites da carne do que a vontade do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos fortalece contra o pecado, dá um dia de livramento e possamos, meu Pai, a cada dia ser temente ao Teu nome e à Tua palavra. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, a leitura de hoje concluída. Neste sábado, vamos pegar aqui o nosso plano de leitura. Lembrando que está disponível para impressão. Dia 299, Miqueias, capítulo 1, 2 e 3. E João, capítulo 1, do 19 ao 51. Hoje, sábado, 28 de março de 2026. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado pelas orações e pelo apoio. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando o dia de número 300. Até mais.